Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael, né? Eu trabalho na Easy, eu estou fazendo a parte de testes dos projetos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os testes que eu tenho feito. Eu vou introduzir um modelo para decidir que tipo de teste deve ser feito, quais são as partes envolvidas, e também eu vou estar passando pelo core de um framework que é o Cypress, que é utilizado para teste end-to-end e que ele é bastante eficiente nesses termos desse tipo de teste. Né? Então, o porquê de testar, né? Hoje em dia, qualquer produto ele tem que ter confiança no que você está vendendo para o seu cliente. Você tem que ter qualidade, você tem que garantir essa qualidade. E também isso é necessário para você se permanecer competitivo no mercado, no mercado, né? Então, basicamente, uma forma de você garantir tudo isso para o seu cliente é você desenvolvendo um teste. Isso vai ajudar tanto a equipe de desenvolvimento, porque você vai estar automatizando e agilizando um processo que, se for feito de forma manual, vai demorar muito mais e vai gastar muito mais recursos humanos, né, que ele acaba sendo bastante caro, sobretudo no ramo de tecnologia. E em termos do cliente, é importante ele saber, sobretudo no ambiente de homologação e tal, os tipos de teste. Parte desses testes podem ser manuais e parte desses testes podem ser automatizados. Eu pus uma frase do Bob Pfiffer, ele é dono de uma consultoria nos Estados Unidos. Então, como um tubarão fareja sangue, o cliente detecta a mais ligeira dúvida no que você diz e mentalmente a multiplica por 100. A história dessa frase é o seguinte: um tubarão consegue detectar uma gota de sangue em quilômetros no oceano. Então, o seu cliente vai perceber se você estiver inseguro no que você está falando. Então, a segurança ela é muito importante, e os testes eles vão te dar mais essa segurança, essa maior segurança no que você está vendendo, né? E um dos modelos para você decidir que eu tenho usado nos meus testes é esse modelo, esse quadrante de teste ágil, né? É Agile Testing Quadrant, que é do Brian Merck, ele que começou, ele é um consultor, né, que trabalha com essa parte de qualidade de teste. E ele desenvolveu ele separou em 4 quadrantes os testes, né? E quanto mais à esquerda, né? No caso, quanto mais à direita, né? Para quem estiver vendo o vídeo, mais você vai estar suportando o time. Quanto mais à esquerda, você vai estar criticando o produto. Quanto mais para baixo, você está com foco em tecnologia, e quanto mais para cima, você está focando no negócio. Então, basicamente, no quadrante 1, a gente tem os tipos de teste unitário, end-to-end, testes de integração, né? Eles suportam muito bem o time e também eles têm um foco mais em tecnologia. E eles são mais automatizados, né? No quadrante 2, são automatizados e manuais, são testes mais funcionais, você trabalha com simulações, histórias de usuário, prototipação, etc. No quadrante 3 são testes de forma mais manuais, mas eles podem ser automatizados também. São testes exploratórios, então você vai testar cenário, teste alfa, beta, AB, né? Teste de usabilidade do sistema. E os testes de performance e carga no quadrante 4, você tem ferramentas para fazer isso, né? Que são testes de segurança, realmente que também são muito importantes. Né? Aí uma breve explicação de cada quadrante, né? Então o Q1 vai ser mais para qualidade interna, vai ser mais voltado para a empresa. O quadrante 2 ele é mais voltado para qualidade externa, é mais para o cliente ter confiança. O quadrante 3, ela usa o produto como um usuário real, né? E aí você vai ter um feedback, um teste de funcionalidade. E o quadrante 4, que é aquele de performance, você vai fazer profiling de código para testar realmente a eficiência do seu código, né? E aí eu agora vou passar rapidamente pelo cerne, o que tange o cerne do Cypress, né? O Cypress ele é um framework que ele roda numa aplicação, num Node.js, e a vantagem disso
é que ele vai conseguir testar basicamente qualquer coisa que rode em um browser, né? Por exemplo, os testes end-to-end. Como ele roda junto com a sua aplicação no mesmo loop, você pode manipular o estado dessa sua aplicação. E essa é a grande vantagem. Você pode criar ambientes específicos para você testar situações específicas e a partir disso você ter um maior controle sobre os seus testes e maior confiabilidade. Né? Uma pequena introdução é que, por exemplo, para selecionar um elemento, você vai selecionar da mesma forma que você faz com o jQuery. Né? Então, SciGet, né, seria o comando, aí você vai usar ponto uma classe, né, ou o ID você pode usar, ou o nome do elemento, você pode usar um atributo, né, também. Ou você pode usar o SciContains e uma expressão regular, um texto que você quer procurar. E você pode misturar as duas coisas. Aí você pega esse elemento, você pode retornar e trabalhar com ele de forma isolada. E aí você observa que quando eu utilizo o then aqui, você vê que eu uso um método que é do jQuery, que é o val, né? Para obter o valor e comparar, né? Você não precisaria fazer dessa forma aqui, mas é só para exemplificar. E se você precisar realmente encapsular um elemento e guardar ela numa variável, você tem que fazer ou com arrow function ou com funções propriamente dito. Porque se você fizer como está aqui embaixo, né, nesse X vermelho bem grande, o Cypress, tudo que ele retorna é uma promise. Então isso aqui vai se comportar de uma forma que você não espera e você realmente vai ter resultados bem estranhos, né? Eu tive problema com isso e aí eu tive que realmente ler a documentação para ver realmente o que estava acontecendo, né? Algumas ações, né? Você vai obter um elemento e aí você pode digitar, você pode pôr foco, você pode limpar o campo de texto, você pode clicar, entre outras ações que você pode executar. E como eu já mencionei, o Cypress ele não retorna o elemento, ele coloca tudo numa fila de execução, ele faz aquele yield, né? Que quem já trabalhou com PHP tem essa forma, né? Ele não retorna, ele faz um yield, ele cria um gerador interno para fazer isso de uma forma mais eficiente. E como você faz as assertions? Assertions são o estado desejado que você quer que a sua aplicação esteja, né? Então, por exemplo, eu quero clicar no botão e eu quero que apareça um menu na tela. Então, esse é o estado desejado, é isso que vai ser a sua assertion. Então, você obtém um elemento e aí você tem o método should. E aí você vai ter as propriedades aqui que você vai utilizar. Então, have, class, enter, e você pode utilizar o end para complementar, have value, test, tem que estar desabilitado, be disabled. Então, os comandos no Cypress, eles são todos promise, então eles são prometidos, eles vão ser resolvidos e eles são executados na ordem, né? Como o Cypress ele é um framework, né? Isso já é uma conversa nossa de antes, né? Então é ele que detém o controle da sua aplicação. Então não é interessante você usar async await porque a documentação ela te desencoraja a fazer isso. E realmente, quando você tenta utilizar async await, você vai ter comportamentos que você não espera do framework e ele pode começar a pular comando, pode virar um caos o seu código. E então, se a documentação orienta você não usar, não utilize, porque você vai ter problema no futuro. Né? A gente está fazendo teste automatizado justamente para facilitar a nossa vida e não para ser um problema no futuro. Então, a gente tem, dentro dessa parte principal, a gente tem os hooks, né? Então, você vai começar todos os testes com describe e aí uma pequena descrição do que você está testando e aí você usa como segundo parâmetro uma function. Então, aí você tem os hooks, o before antes de fazer um teste, after depois de fazer um teste, before it antes de fazer cada teste ele vai fazer isso e o after it, que ele executa logo após de cada teste também. E
isso é particularmente útil se você estiver trabalhando com um login ou se você sempre tiver que estar revisitando uma página. Então esses hooks eles são muito úteis, né? Também se trabalha muito com closures no Cypress. Então a partir do momento que você obtém um elemento, você pode trabalhar com ele, né? Você tem acesso a esse elemento, né, pelo Cypress dessa forma, e aí você pode usar realmente as coisas que você usava no jQuery sem problema nenhum. Então elemento ponto .prop, elemento ponto .val para obter o valor tranquilamente. Isso também é particularmente muito útil para você, de repente você quer esse elemento num estado específico na sua aplicação, então você consegue testar isso tudo de uma forma muito simples, né? Também tem outra forma, né? Você pode usar o scikit e depois invoke, para você invocar um método do jQuery, e aí você usa um aliases, daí você vai ter acesso a isso em outras partes da sua aplicação. Então, aqui a gente pode ver uma forma de você compartilhar contexto também entre vários testes, né? Primeiro a primeira linha sempre começa com global C, né, para o SLint ficar feliz, porque senão ele vai falar que não está declarado. E aí você começa com describe, a descrição do teste, e aí você tem que declarar realmente uma variável, né, no caso aí o let sharing, e aí os dois testes, né, que são esses dois IT, né. Teste 1, no teste 1 ele está pegando um texto, né, de um span, e ele está armazenando nesse sharing, e no teste 2 ele pode testar esse sharing, fazer outras coisas que são compartilhadas. Eu usei isso particularmente, quando eu precisava esperar a resposta de uma API, e eu usava o ID de um usuário que essa API me retornava. Eu usava nos outros testes, então eu compartilhava o contexto. E aí você não precisa ficar fazendo get toda hora na API, você já usa os gets que a sua própria aplicação está usando, né? É uma forma de você agilizar o teste. Então, aí já é outro exemplo, né, do uso do before it, por exemplo, né? Deve ser executado como admin. Então, você sempre tem que iniciar o site server antes de usar o host ou o wait, e aí ele na verdade faz um alias, né, que ele vai pegar a rota usuário da API e vai usar o alias getUser. E como que eu obtenho esse retorno, né, a requisição HTTP? Eu uso o C-Wait. Então ele vai visitar um dashboard, por exemplo, nesse primeiro teste aqui, e ele vai esperar esse getUser, e aí eu consigo recuperar o XHR, né, o XML HTTP Response. E aí no caso aqui eu só estou esperando que o status seja igual a 200, só quero saber se a requisição foi um sucesso ou não, né? Mas você pode trabalhar com body, se está vindo certinho, você pode ter vários tipos de controle no que a sua API está respondendo. Aí é um exemplo do SciRoute, né, mais pormenorizado. Então você tem um método, você pode ter um post, um get, um put, né? A grande vantagem aí do Cypress é que ele cobra essa parte, e isso é muito importante, porque se você quiser mocar alguma coisa no seu banco, você usa um post, e aí você consegue tranquilamente fazer um post request, e aí você consegue inserir coisas no banco e aí trabalhar com aquele estado na sua aplicação. A rota, né, que você está trabalhando, a URL. Aí você pode manipular o header, você pode enviar qualquer coisa por aqui, e o body você também pode mandar qualquer coisa na sua requisição. E aí nesse caso eu estou explicando como utilizar fixtures, né, nesse exemplo. Então você na verdade vai ter um users JSON na pasta fixtures do Cypress. E aí no caso eu usei um aliases também, que daí dá para você utilizar isso em outra parte da sua aplicação, né? Compartilhar esse contexto, compartilhar esse usuário, né? Com scikit tranquilamente. Você pode inclusive usar isso esse objeto, ele já vem
ele já faz o parse, né? Então você já pode usar isso aí para mocar o seu banco, utilizar isso daí como resultado de uma request, etc. Essa é mais ou menos a estrutura de um teste. Então você vai ter o describe, você vai ter os ITs, né, do teste, e aí você pode pôr o IT.only, e aí você só vai testar só vai ser executado esse teste, ou skip, que aí você pula um teste, se no caso você decidir realmente parar o teste. Né? Aí você tem alguns aspectos de configuração que você tem que fazer no Cypress. Então, no caso aqui, eu desativei a gravação de vídeo para ser mais rápido, né? Sobretudo preparando para uma etapa de CI ou uma etapa mais avançada. Porque se você ficar gravando vídeo, isso ocupa memória, ocupa tempo. E aí eu defini uma base URL, né? E para ficar mais fácil, porque aí você sempre que for visitar, ele vai utilizar o localhost, fica mais fácil. E os viewports, aí é que você define o tamanho da tela. Isso é particularmente útil quando você está testando a responsividade, né, do seu front. Né? E aí eu defini para ignorar os testes em JavaScript, porque na verdade eu vou utilizar o Cucumber nos meus testes. E esse num-tests kept in memory, ele é mais em relação a quantidade de testes que ele mantém na memória para você fazer um histórico, né? E eu desativo isso porque quando você executa isso em browser e você está executando muitos testes, geralmente se você não tem muita memória RAM na sua máquina, ele acaba travando e você não consegue ver teste nenhum. E no Cypress .env.json, você pode definir variáveis de ambiente para você utilizar durante os seus testes. Então, você vai definir elas, né, um JSON normal, e aí você acessar elas com Cypress.env, e aí você passa a chave aqui para você poder acessar o valor, né, o resposta. No caso aqui tem um usuário administrador, uma senha, padrão, essas coisas. Também você pode adicionar comandos personalizados no Cypress, né? No caso aqui eu estou definindo um comando para setar minha local storage. Então eu faço uma request, um post request na minha API com o login e a senha do usuário, e eu obtenho como resposta o token, o user ID, role, school, group, brand, e são coisas que eu vou usar no local storage, para poder acessar e não ter que ficar refazendo esse login toda hora. E aí eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, por exemplo, como admin, aí eu posso resetar o local storage por esse outro comando que eu adicionei e logar com outro usuário. Então isso é muito interessante, porque você pode fazer login como admin, aí você moca dados no seu banco, e aí você entra como outro usuário, vê se ele consegue executar alguma ação com essas coisas, e você testa realmente se as permissões estão certas, se ele está vendo o que ele tem que ver, se o outro usuário ele não pode ver tudo que o admin vê, então você consegue testar isso. Esse é o test runner, né? Então esse é o browser, esse é o que controla os testes no Cypress. Aí na parte superior direita, você pode, na verdade na esquerda, você pode definir o browser. Aí está o Electron 59, que é um browser open source, que já vem juntamente com o Cypress. E você tem todos os integrations tests que são utilizados, que ele pode executar, né? Você pode escolher um, ou você pode executar todos, se você desejar. Esse vai abrir sempre no browser, mas tem uma forma, né, que é esse comando npm run cypress open, ele sempre vai abrir no browser. Mas se você usar o npm run cypress run, ele vai fazer em linha de comando e ele é mais rápido. Esse também essa é a continuação, esse é o browser propriamente dito, né? E essa imagem eu peguei da própria documentação do Cypress, né? Você tem todos os logs, né? Na parte direita você vai ter todos os logs do que está acontecendo na tua aplicação. Na parte esquerda você tem realmente a aplicação em si, né? E você consegue ver o que está sendo feito de forma muito tranquila. Né? Essa é a organização de arquivos que o
o criador do Cypress recomenda, né? Então você vai ter na pasta Integration, você vai ter os arquivos, os specs, né? Que na verdade é o que vai ser testado. Você tem um plugin, essa parte está melhorando ultimamente no Cypress, eles vão habilitar mais coisas. Se você quiser testar, por exemplo, um componente no Vue, você consegue, um componente no React. Se você estiver trabalhando com Angular também, eles têm plugins para isso, para você fazer testes específicos. A parte de suporte é onde vai entrar os comandos, e as fixtures são os exemplos, né? Que na verdade são o que você vai mocar no seu banco. Eu particularmente gosto bastante do Cucumber Preprocessor, é um dos plugins, né? Um dos plugins que estão disponível aí para o Cypress. Você instala ele da mesma forma que você instala o Cypress, então npm installs save dev Cypress Cucumber Preprocessor, e aí você tem que adicionar uma configuração no Cypress plugins index.js, né? Você basicamente faz essa configuração e ele já está funcionando. Aí você tem que adicionar no seu package JSON, você vai ter que adicionar essas linhas essa parte de configuração, né? Que você pode definir para não ser global os steps definitions, isso significa que cada step definition vai ter a sua definição. Ou você pode definir uma pasta onde vai ficar todos os steps que você vai criar, todos aqueles describes e tal, e aí isso vai ser compartilhado entre todos os testes. Né, esse Common Path é só para se você quiser mudar, né? Aí você vai mudar a pasta de que as coisas comuns ficam, né? Porque você tem uma pasta para pôr isso. Eu fiz um pequeno exemplo aqui, né? Então, esse já utilizando o plugin Cypress, do Cucumber. Então, dado que é given, né? Dado que estou em string, aí você passa essa string como um parâmetro na error function, e aí você consegue executar um comando para esse link, né? Então, quando eu rolo a barra de rolagem até string, então são os comandos que eu fui adicionando, né? É bem tranquilo e é bem fácil, você consegue fazer isso de uma forma bem genérica também, para você reaproveitar isso durante os seus testes e realmente ganhar produtividade. E esse seria o teste escrito, né? O easydevs.feature, na verdade é uma feature que eu estou testando, dado que eu estou na web da Easy, visitando a web de uma startup disruptiva, e aí eu tenho dois cenários, né? Então eu clico, dado que eu estou no site, né? Eu já estou passando isso como uma string, né? Como eu pedi lá na tela anterior. Então quando eu clico em serviços, então, desenvolvimento de apps deve estar visível, né? No caso, ele vai fazer todo esse processo e vai ver se realmente está visível. Se tiver, o teste passa, senão ele não passa. E no segundo de propósito, eu fiz para dar erro. Gostaria de agradecer a atenção de todos, né? Eu passei bem rápido pelo Cypress, eu oriento sempre que a pessoa vá ler a documentação, tem muita coisa lá. E esse universo de teste é realmente bastante grande, eu explorei uma pontinha do iceberg ali. E eu gostaria realmente de agradecer.